Mais um tema do dia, na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta segunda-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00, para analisar a dupla operação frente à Dinamarca e que deixou 6 dos jogadores convocados sem qualquer minuto. Pedro, começo por te perguntar, de Copenhague a Alvalade, o que mudou? Bom dia, Renato. Antes de falarmos sobre estas questões mais individuais, de quem jogou menos ou até não jogou mesmo, é importante dizer que hoje temos o ataque rápido, contigo também, com o Luís Rodrigues e com o Pedro Maia, onde foi dissecada esta dupla operação contra a Dinamarca. Portanto, vamos falar menos sobre o rendimento da equipa aqui e mais sobre estas opções de Roberto Martínez. Muito rapidamente, passando pelos dois jogos, de Dinamarca a Lisboa, houve melhorias, não há dúvidas. Em Copenhague, diria que foi dos piores jogos que me lembro de ver da Seleção Nacional, não só nos últimos dois jogos, mas nos últimos 10, 15 anos. Foi constrangedor, foi muito mal demais para ser verdade. A equipa sentiu claramente o toque. Ontem, em Alvalade, deu uma resposta diferente. Não fiquei inteiramente convencido. Acho que o 5-2, este quadro final, não relata de facto aquilo que ficou para trás, é enganador. Fiquei moderadamente convencido com a forma como a equipa jogou, mas há muito mais a melhorar e esta equipa, com os jogadores que tem, estamos sempre a dizer isto, mas é verdade, tem que render muito mais. Uma equipa que tem um meio-campo com Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes à sua frente, Bernardo Silva, Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, tem que render muito mais. Não coloco o ónus da responsabilidade só nos ombros do Roberto Martínez, porque há muitos jogadores que tomam decisões erradas de uma forma completamente infantil. Rafael Leão à frente de todos. Sinceramente, posso estar a ser um bocadinho injusto, mas nos dois jogos contra a Dinamarca não vi o Rafael Leão passar uma vez pelo lateral dinamarquês. Um jogador com aquela potência muscular, com aquela velocidade, com aquela capacidade física, tem que decidir muito melhor, tem que ser muito mais incisivo, decisivo, tem que fazer golos, assistências, e o Rafael Leão passou completamente ao lado dos dois jogos. Foi um dos piores, mas de facto há muita gente que não ficou bem na fotografia. Vamos deixar isto para o ataque rápido, ouçam o ataque rápido, vale bem a pena. Aqui vamos falar sobre aqueles que, por um motivo ou por outro, acabaram por ser esquecidos, entre aspas, pelo treinador da seleção. Perguntava-te agora, Pedro, José Sá e Rui Silva não jogaram, Diogo Costa parece ser o dono da baliza portuguesa. Achas que Portugal teve o melhor Diogo Costa nestes dois jogos? Sim, eu começo pela baliza porque antes dos dois jogos, até pelo bom momento do Rui Silva em Alvalade, alguns analistas, e bem, muito justificadamente, começaram a colocar o Rui Silva mais próximo de Diogo Costa na luta pela baliza da seleção. Não sei se o Diogo Costa também sentiu essas análises ou não. A verdade é que em Copenhague foi decisivo. Portugal não foi goleado na Dinamarca porque o Diogo Costa, além do penalti defendido, teve mais 3 ou 4 defesas absolutamente decisivas e agora em Alvalade voltou a ter uma exibição positiva, embora a Dinamarca também não tenha atacado tanto em Lisboa, não teve tanto trabalho, mas deixou a sua melhor versão em Copenhague e mostrou que a baliza da seleção, por agora, e nos próximos anos, acredito, será de Diogo Costa. Portanto, Rui Silva e José Sá são boas alternativas. O Rui Silva, na mudança que fez para Alvalade, aproximou-se claramente deste lote de 3 guarda-redes, vai estar mais vezes presente no lote de convocados. É uma boa opção se Diogo Costa não puder jogar, mas Diogo Costa provou que de facto é um guarda-redes de elite e que, se estiver bem, e não tem estado esta época no Futebol Clube do Porto, é de facto o número 1 indiscutível da Seleção Nacional. Olhando agora para a defesa, parece-te a ti que António Silva tem um lugar em risco? O António Silva começa a ter um bocadinho o lugar em risco no lote de convocados, de facto. Admitindo que Ruben Dias, mesmo depois daquele erro grave que cometeu ontem no segundo gol da Dinamarca, é um dos 2 titulares, ou um dos 3, se Portugal jogar com 3 centrais. Se juntarmos o Renato Veiga e o Gonçalo Inácio, o António Silva parte como 4ª opção. Mas falta aqui o Tomás Araújo nesta equação, que não foi convocado para esta dupla operação por problemas físicos, eventualmente, gestão física, gestão muscular, ficou de fora. Portanto, eu nesta altura coloco o António Silva como 5º nome na hierarquia dos defesas centrais da seleção. Se o Roberto Martínez optar de uma forma quase definitiva por jogar com 2 centrais, o António Silva começa a ter de facto lugar em risco na equipa portuguesa. E ele foi suplente não utilizado nos 2 jogos, não somou nenhum minuto.
O Rúben Dias foi um dos totalistas. Aliás, já agora, nestes 2 jogos, apenas Diogo Costa, Rúben Dias, Nuno Mendes e Bruno Fernandes fizeram os 210 minutos. O Rúben Dias, de facto, é o pilar deste setor, apesar do erro grave. E, de facto, este ano é muito difícil compreender alguns erros que os defesas centrais, Porto, Benfica, Sporting até, têm cometido ao longo da temporada, porque são erros com consequências diretas em golos adversários. E ontem, mais uma vez, desta vez, foi o Rúben Dias que cometeu um erro. Em Copenhaga jogou Renato Veiga ao seu lado, em Alvalade jogou Gonçalo Inácio, 2 esquerdinos. Gostei muito da forma como o Gonçalo Inácio elevou o nível de saída de bola da seleção, melhor do que o Renato Veiga, que também vinha de problemas físicos. Portanto, estes 2 esquerdinos dão aqui um passo importante e o António Silva começa a ficar numa situação delicada porque Tomás Araújo, à partida, estará à frente dele. Passamos agora a um nome que já foi uma das figuras de proa desta seleção. Palhinha está a pagar a má época em Munique. Foi uma opção de carreira aparentemente boa, a ida para o Bayern, à segunda tentativa, mas a verdade é que não tem sido uma época fulgurante do João, também com alguns problemas físicos lá pelo meio, e a verdade também é que ele chega à seleção e é completamente ultrapassado pelo João Neves, pelo Vitinha e até pelo Rúben Neves. Coloco o Bruno Fernandes fora desta equação porque é um jogador que pisa normalmente terrenos mais adiantados, mas nos 2 médios que normalmente jogam à frente da defesa, o Roberto Martínez optou pelo Vitinha, pelo João Neves na Dinamarca e agora pelo Vitinha a jogar com o Bruno Fernandes, com o Rúben Neves a entrar sempre. O Bruno Fernandes deu um passo atrás no jogo de Alvalade, permitindo também o aparecimento do Bernardo Silva e do Chico Conceição, e o João Palhinha acabou por nunca ser chamado aos jogos. Ele fez um europeu interessante, foi um jogador importante para jogar à frente da defesa, tem características únicas. Acredito que o João Palhinha terá espaço para competir futuramente pela seleção com alguma regularidade, mas na forma como Portugal joga quando quer agarrar os jogos com bola, João Palhinha acaba por ser menos útil. Creio que a leitura do Roberto Martínez terá passado muito por aí. Portanto, prioridade à dupla de médios do PSG, Vitinha e João Neves, com o Rúben Neves a ser a opção imediata quando algum deles não pode jogar. O João Palhinha aqui parte, fica um bocadinho atrás na hierarquia. Se incluirmos o Bruno Fernandes, o João Palhinha é o 5º médio nestas opções do Roberto Martínez. Portanto, sim, a má época do Bayern Munique também está a prejudicá-lo a nível da seleção. Olhando agora para o menino desta seleção, que ainda justificava os primeiros minutos nesta dupla operação? O Giovanni Quenda já merecia qualquer coisa na seleção. Digo isto não pela idade, não vou por aí, digo isto pelo rendimento que ele tem apresentado no Sporting. Está a fazer uma época muito boa. Não é à toa que o Chelsea aceitou pagar 50 milhões um ano antes de o levar para Londres. Portanto, é um jogador que tem aqui uma qualidade evidente, fora do normal, fora do vulgar. O Roberto Martínez está a adiar esta estreia do Giovanni pela seleção. Não que isso seja um drama, ele tem muito tempo para ser importante na seleção nacional, mas avaliando apenas o rendimento do Quenda no clube, claramente que já merecia ter alguns minutos na seleção, não só nesta dupla operação, mas já anteriormente. E eu toco neste ponto porquê? Porque me parece que o Roberto Martínez, quando faz as suas escolhas, que são perfeitamente legítimas, olha muito para a continuidade do jogador na seleção nacional e não tanto para o momento que cada um deles atravessa no seu clube. Não sei se é uma boa política, porque de facto vemos jogadores a chegarem à seleção. Vou voltar a falar do Rafael Leão. O rendimento no Milan muito irregular e essa irregularidade arrasta-se para o seu rendimento na seleção. Os jogadores que estão na Arábia Saudita, que digam o que disserem, percebo que sejam quase embaixadores turísticos do país e da Liga, a verdade é que não é a mesma coisa. O Rúben Neves faz muitos quilómetros da Liga Saudita, sublinha essa perspectiva, mas a verdade é que do outro lado estão sempre oposições muito mais frágeis do que nas ligas europeias. E não é preciso falar das 5 maiores ligas europeias. A Arábia Saudita está claramente muito abaixo dessas Big Five, está muito abaixo da Liga Portuguesa, tem jogadores rudimentares, tem equipas com hábitos de quase amadores e, portanto, isso também é transposto depois para a oposição que o Cristiano, que o Ruben, que o Otávio têm na Liga Saudita. E, portanto, acho que o Roberto Martínez, digo isto com todo o respeito e simpatia que tenho pela figura do treinador, devia pontualmente
olhar para rendimentos cirúrgicos dos jogadores nos seus clubes e não só para um lastro de continuidade que cada um deles tem na seleção. E acho que o Giovanni Kender está a ser um bocadinho penalizado também por essa circunstância. Para terminar, perguntava-te por João Félix. O João tornou-se a última opção para o ataque? O João Félix, de facto, digo isto com muita pena. Sou admirador do futebol do João Félix, nos períodos em que ele está com a cabeça no lugar, mas o tempo passa, o tempo é inclemente para ti, para mim, para o João Félix, e o João Félix não consegue fazer uma época convincente nos seus clubes. Ele já experimentou o Atlético, já foi ao Chelsea, já voltou a Madrid, já foi ao Barcelona, foi novamente para o Chelsea, está agora no Milan e não consegue ser um titular indiscutível. Nesta última mudança de Inglaterra para a Itália, o Sérgio Conceição quase que fez dessa transferência uma aposta pessoal. O João Félix voltou a entrar bem e lentamente começa a desaparecer as opções. Aconteceu o mesmo em Barcelona. Portanto, eu não sei como é que o João Félix trabalha no dia-a-dia, não sei como é que ele se comporta na sua vida social. Portanto, deixo isso em aberto, mas falando apenas para o rendimento objetivo do João, está muito abaixo daquilo que é o talento puro e duro que ele tem. Portanto, o talento que ele tem exige muito mais de João Félix. O Roberto Martínez, nos jogos de novembro, aproveitou bem um momento do João Félix em que estava a fazer alguns golos pelo Chelsea nas provas europeias. Desta vez, o João Félix foi ultrapassado por todos. Repara bem, Renato, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avançados convocados para esta dupla operação, estou a incluir aqui também os extremos, o João Félix e o Kenda são os únicos não utilizados. Portanto, além do Cristiano Ronaldo, que jogou na posição 9, o Diogo Jota e o Gonçalo Ramos foram chamados a jogo e o Félix nunca saiu do banco de suplentes. Não coloque em causa à partida a sua chamada para os próximos jogos da seleção, porque me parece que ele vai jogando com alguma regularidade no Milan, mas coloque em causa cada vez mais a sua utilidade no 11 inicial. Portanto, acho que o João Félix, mais do que um caso para a seleção, é um caso para o futebol português, porque é claramente um jovem com um talento inigualável que está a desperdiçar, época após época, a sua carreira. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Relembrar apenas, e só mais uma vez, que hoje sai um novo episódio do Ataque Rápido, onde o Trio do Costume faz uma análise às exibições da Seleção Nacional.